Olá, meu querido! Mais um Estudo com Deus começando por aqui. Seja bem-vindo ao Estudo com Deus. Feliz demais em ter a sua presença aqui. Hoje dá início a mais um livro que nós vamos ler juntos. Terminamos Atos, agora nós vamos ler Romanos. Nós vamos ler todos os livros de Paulo. Eu quero que você não se incomode com barulho. Como eu já disse para vocês, eu moro em uma fazenda e tem hora que passa trator. Hoje é um drone que tá aqui sobre a minha casa, enfim. Então eu quero que você não se incomode aí e preste atenção aqui no vídeo, aquilo que eu estou falando, amém? E peço que você abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 1, versículo 1, para que a gente possa ler juntos e aprender a palavra de Deus. Lembrando que eu não sou uma mestre da palavra, eu não sou uma bacharel ou uma professora de teologia, eu vou simplesmente transmitir aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração de forma mais simples possível aí, para te estimular e te motivar a ler a palavra de Deus. Amém? Então, abra sua Bíblia, mas antes de tudo, vamos convidar o nosso amado e amigo Espírito Santo, aquele que nos ensina todas as coisas, a nos ajudar nessa leitura da palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos comigo. Senhor Jesus, mais uma vez em tua presença, Pai, nós te agradecemos pela vida e por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Quero colocar diante de ti a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento. Senhor, abra os nossos corações, a nossa mente, nosso entendimento, nossa compreensão da tua palavra. Desça sobre nós o espírito da revelação e da sabedoria do Senhor, onde compreendemos a palavra do Senhor. Santo Espírito de Deus, nosso amado professor, amigo Espírito Santo, nos ensina todas as coisas, nos faça compreender a tua palavra, nos discipule. E que a sua palavra, Senhor, faça moradas nos nossos corações e dê frutos na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá para a nossa leitura. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Que tem como título saudação. Lembrando que Romanos foi escrito por Paulo no ano 57 depois de Cristo, enquanto ele estava em Corinto. Amém? Ele não tinha ainda visitado Roma, ele estava em Corinto, então ali ele escreveu essa carta, tá? E aqui fala sobre os fundamentos da teologia cristã e sobre a justiça. Amém? Então vamos ler. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Versículo 3. Acerca de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne, e declarou ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Então Jesus foi declarado Filho de Deus, por causa do seu poder, pelo seu Espírito de santidade e pela ressurreição dos mortos. Amém? Continuando aqui no versículo 5. Pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome. O que está querendo dizer aqui? Que o apóstolo Paulo recebeu a graça de ser chamado apóstolo, para que ele pudesse chamar entre as nações um povo que obedeça pela fé. Amém? Irmãos, Romanos é um livro complexo, de uma leitura difícil. Se você tiver aí uma Bíblia com uma palavra mais simples, sempre coloca do lado. Se você não conseguir compreender o que você está lendo, leia e releia. Se você ainda não compreende, coloca ali, vai na internet, coloca o livro, o capítulo e versículo, que ali vai aparecer mais versões para poder te ajudar. Mas se você ainda não conseguir entender, segue em frente e peça para o Espírito Santo de Deus te trazer uma compreensão. Mas não se prenda muito ali, continue lendo. Porque muitas coisas é uma revelação divina mesmo a você, que o Senhor vai trazendo aos poucos. Não se prenda ali, porque muitas vezes você fica preso ali e não consegue avançar. E é algo que ainda não é tempo ainda de você compreender e que o Senhor vai trazer no momento certo para você.
Amém? E a leitura da palavra é assim mesmo. Muitas vezes você não compreende, você segue em frente. Aí uma próxima vez que você lê, você vai entender melhor. E numa próxima melhor. E o Espírito Santo vai trazendo a revelação. Então, vai seguindo em frente aí. Amém? Continuando aqui, versículo 6. Entre os quais sois também vós os chamados de Jesus Cristo. A todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui fala que nós fomos chamados para sermos santos. Sermos santos, como diz na própria palavra de Deus. Ele diz na palavra de Deus, sejam santos porque eu sou santo. É assim que diz na própria palavra, o Senhor nosso Deus fala isso. Que nós temos que ser santos porque Ele é santo. E muitas vezes nós vivemos uma vida muitas vezes promíscua, nós não queremos abandonar certas coisas que não faz parte de uma vida santa, mas nós não compreendemos que para a gente ver a face de Deus é necessário uma santidade. Não adianta você achar que basta ir na igreja. Não, você precisa ter uma vida transformada, restaurada e santa diante de Deus. É para isso que nós fomos chamados, é o que está dizendo aqui, chamados para serem santos. Nós fomos chamados para isso. Então, nós precisamos abandonar o que não é santo e decidir e caminhar para essa santidade todos os dias, que nós sabemos que somos pecadores, vamos continuar tendo tentações, passando por situações, mas nós devemos buscar essa vida de santidade todos os dias, sempre renunciando e morrendo para nós mesmos, para que possamos ser santos diante de Deus. Amém? Continuando aqui no versículo 8. Primeiramente, eu agradeço ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações. Então, Paulo aqui orava por eles. Ele estava aqui sempre colocando eles diante de Deus. É muito lindo isso, porque ele se sentia pai deles. Então, ali ele sempre colocava eles diante de Deus, orava incessantemente pela vida deles. Versículo 10. Quando eu digo pai, é pai na fé, né? Ele que pregou o evangelho ali entre os gentios, entre os não-judeus, e eles eram não-judeus. Versículo 10. Rogando que de algum modo seja possível agora por fim ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus. E também, além de ele colocar diante de Deus, eles ainda rogavam diante de Deus para que ele pudesse chegar, fazer uma visita para eles. Versículo 11. Porque desejo ver-vos para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Aqui ele diz que ele deseja ir até eles para ele poder transmitir algum dom espiritual, para que eles pudessem ser fortalecidos. Meu irmão, não tem nada mais que te motiva do que você começar a avançar espiritualmente e alcançar os dons espirituais. Isso te dá muito mais força, mais gana de Deus, mais vontade de Deus, porque você quer muito mais daquilo. As experiências espirituais nos faz querer muito mais buscar a presença de Deus. E aqui é isso que ele está falando. Ele queria transmitir o dom espiritual, a fim que eles pudessem ser fortalecidos. E também, ele diz aqui no versículo 12, para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha, porque nós nos ajudamos uns aos outros para que a gente possa continuar caminhando, nós nos confortamos, nós nos fortalecemos. É por isso, meus irmãos, que foi enviado, quando Jesus enviou ali, de 2 em 2, para que um possa ajudar o outro, confortar um ao outro, fortalecer um ao outro. Por isso que se você acha que você vai conseguir caminhar sozinho, irmão, você está enganado. Nós precisamos uns dos outros. Tem coisas que nós vamos viver somente com Deus? Sim, é fato. Mas as pessoas são ferramentas de Deus na nossa vida. Então é necessário nós partilharmos também com as pessoas de forma sábia, procurando sempre alguém enviado por Deus, não contando a nossa vida para qualquer um, isso com certeza, mas ainda assim nós precisamos de pessoas, porque são ferramentas de Deus para nos ajudar, nos confortar, nos fortalecer. Amém? Continuando aqui no versículo 13. Ora,
Eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu propus ir até vós, mas tenho sido impedido até agora, para que eu também possa ter entre vós algum fruto, mesmo entre os gentios. Quando ele fala que mesmo entre os gentios, é porque essa igreja de Roma era totalmente gentílica, no caso, totalmente de não-judeus. Amém? Versículo 14. Eu sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Por que ele está falando tanto aos gregos quanto aos bárbaros? Bárbaros é todo aquele que não tinha cultura grega. Então, quando ele fala que ele é devedor tanto aos gregos quanto aos bárbaros, no caso, é aqueles que não tinham cultura grega. Quando ele fala que tanto aos sábios quanto aos ignorantes, porque para os gregos, aqueles que não tinham a cultura grega eram considerados ignorantes, eram considerados incultos. Então, ele está se referindo dessa maneira aqui. Amém? Continuando aqui no versículo 15. Então, quanto está em mim, estou pronto para pregar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Versículo 16. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando ele fala que eu não me envergonho do evangelho de Cristo, eu me lembro quantas pessoas que têm vergonha de dizer que é crente. Quantas pessoas escondem na escola, na faculdade, no trabalho, que é um evangélico, que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E aqui ele não se envergonha. E quantos de nós precisamos ter esse orgulho de dizer, de não ter vergonha, de dizer, olha, eu creio em Senhor Jesus, Ele é o meu Senhor. Porque muitas vezes nós vemos por aí pessoas que se envergonham de Cristo, se envergonham da palavra de Deus, não querem se expor, têm medo de se expor. E na palavra de Deus diz que aquele que se envergonha diante dos homens de Jesus, ele se envergonhará dele naquele dia diante dos anjos e diante de Deus. Então, devemos sempre ter orgulho de caminhar com Cristo. Devemos sair desse casulo e dizer ao mundo, sim, eu acredito nisso. Não importa o que você pensa sobre isso, eu acredito. Amém? E quando ele fala aqui, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele está dizendo que o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Para todo aquele nele que crê. Ele é o poder de Deus para salvar, é o evangelho de Cristo. E ele diz aqui no versículo 17, porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando fala de fé em fé, ele quer dizer, é de fé do princípio ao fim. E ele diz aqui, o justo viverá pela fé. No caso, a gente pode ler assim, que é pela fé que o justo viverá. Então, é pela fé que o justo viverá. O justo viverá pela fé. É pela fé que o justo viverá. É de acordo com a fé. Ela que nos faz, seguir em frente e viver. Então, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui. Amém? Versículo 18. Continuando. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Versículo 20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas. O seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. O que ele está falando aqui? Que as coisas invisíveis de Deus são vistas na criação. Na criação, as coisas invisíveis são manifestas. Então, Deus se manifestou aos homens através da criação. Então, aquilo que é invisível aos nossos olhos ali, carnais,
É visto o poder e a divindade de Deus nas coisas criadas. Ali nós vemos o poder, a divindade, a glória de Deus. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações. E o seu coração insensato se obscureceu. Então aqui diz que eles não glorificaram a Deus e não foram agradecidos os homens, mas as suas imaginações se tornaram vãs. Em outra versão, eu vou ler aqui para vocês esse versículo 21, que diz bem assim: porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato dele se tornou em trevas. Olha que forte. Os seus pensamentos passaram a ser levianos e imprudentes, porque eles não quiseram, mesmo havendo conhecido Deus, não o glorificaram e não agradeceram. Então, assim, os seus pensamentos se tornaram levianos e imprudentes. É muito forte, meus irmãos. Continuando aqui no versículo 22. Professando-se sábios, se tornaram loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. O que ele está falando aqui? Que o homem preferiu abandonar a glória de Deus imortal e adorar e glorificar uma imagem de algo mortal, de algo corruptível, de algo que vai se deteriorar ali quando for para a terra, de aves, do homem, quadrúpedes, imagens feitas do homem, de aves, de répteis. Eles preferiram abandonar Deus, dar a glória devida a Deus para dar a glória ao homem, ou a um réptil, ou a uma ave. Aquilo que eles preferiram deixar de dar a glória para Deus, algo imortal e divino, para dar a glória para uma imagem de algo mortal e terreno. É muito forte, meu irmão. Continuando aqui no versículo 24. Portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias dos seus corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si. Luxúria é um sentimento descontrolado, intenso por uma outra pessoa. Descontrolado, intenso, de forma sexual por uma outra pessoa. É um sentimento que pode levar uma busca desenfreada, descontrolada pelo prazer sexual. Então aqui diz que Deus, por causa disso, porque ele os abandonou, preferiu adorar o homem, a ave, o réptil, em vez de adorar a ele. Deus os entregou aos desejos compulsivos, intensos, sexuais por uma outra pessoa. Deus os entregou a isso, a esse sentimento, para que eles desonrassem os seus próprios corpos. Quando fala desonrar, é perder a dignidade, o respeito pelo seu próprio corpo. Então Deus, por causa disso, por causa que eles abandonaram ele, não deram a glória a ele, abandonou eles também. Os entregou à imundície, a um desejo sexual descontrolado, desenfreado sexualmente por uma outra pessoa. E isso levando a eles a perderem todo o respeito pelo seu próprio corpo. É muito forte, meu irmão, muito forte. Continuando aqui, o versículo 25. Os quais mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Então o homem, ele preferiu adorar uma imagem, preferiu adorar a criatura,
algo que o próprio Deus criou. Ele transformou, ele mudou a verdade de Deus em uma mentira. Isso é idolatria humana, meu irmão. É o ser humano buscando para si um Deus palpável, algo que ele pode tocar, algo que ele pode pegar, algo que é parecido com ele, algo que ele possa identificar. Porque Deus, ele é um Deus real, mas invisível. Algo que a gente crê pela fé, algo que a gente não pode palpar com os olhos naturais. Então o homem, como ele é muito limitado e fraco, ele escolheu adorar uma imagem que ele pode pegar, uma imagem que não fala, que não vê, que não escuta, para que ele pudesse se identificar com essa imagem, para que ele pudesse trazer a divindade de Deus mais próxima dele. Então aqui diz que eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Continuando aqui no versículo 26. Por esta causa Deus os entregou às afeições vis, porque até suas mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza. Quando fala que Deus os entregou às afeições vis, o que é afeições? É afeto. Vis é tudo que é desprezível, tudo que é infame, tudo que é desprezível, infame. Então aqui quer dizer que Deus os entregou a um afeto desprezível, infame. E as mulheres mudaram seu uso natural para aquilo que é contrário à natureza. Então elas começaram a usar o que não é natural, o que não é da natureza dela, como se fosse natural. Elas mudaram o que era natural. Elas mudaram o que era natural. Amém? Continuando aqui no versículo 27. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, tá falando aqui sobre a parte sexual, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em luxúria, no caso, em um desejo sexual desenfreado por uma outra pessoa, um desejo sexual desenfreado, ó, se inflamando em luxúria, um desejo sexual desenfreado, descontrolado, uns para com os outros, homens com homens. Aqui está falando da homossexualidade, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmo a recompensa adequada do seu erro. Então, meu irmão, o que está falando aqui? Começando aqui, lá atrás, vamos começar aqui do versículo 20, mais ou menos aí, 21 em diante, até aqui. Está falando que os homens deixaram de glorificar a Deus. Mesmo conhecendo a Deus, mesmo eles vendo o poder manifesto de Deus nas criaturas feitas, ele, por mais que ele não vê Deus com os olhos carnais, ele pode ver a divindade e o poder de Deus nas criaturas feitas, na criação do mundo. Então ele conhecia Deus, mas eles rejeitaram esse conhecimento, eles não foram agradecidos, eles rejeitaram o conhecimento de Deus, não foram agradecidos e começaram a glorificar mais a criatura do que a Deus. Então eles mudaram a verdade de Deus em uma mentira. Então eles passaram a glorificar e adorar mais a criatura do que a Deus, aquele que o criou, mais a criatura do que o Criador. Então por causa disso, Deus os entregou aos desejos do seu coração de luxúria, que é um desejo descontrolado, um desejo intenso por uma outra pessoa, sexualmente. Então ele os entregou a esse desejo, ele não os impediu mais, ele não... É como se ele tirasse aquela barreira, aquele muro que os impedia de chegar nesse lugar feio, vamos dizer assim, e os deixou ir. E assim eles desonraram, perderam o respeito, a dignidade pelos seus corpos. E ainda diz mais que as mulheres mudaram o que era do uso natural e para aquele que era contrário à natureza. Começaram a fazer o que era contrário à natureza dela, que ela foi feita para aquilo. E ainda diz mais no versículo 27... E semelhantemente, a mesma coisa sobre os homens. Deus os deixou ir, deixando o uso natural com a mulher, no caso sexualmente de homem com a mulher, se inflamaram, se queimaram,
de forma descontrolada, aqui diz, em sua luxúria, de forma descontrolada, intensa, uns pelos outros. No caso de homem para com homem, praticando o que é indecente e recebendo em si o castigo, a recompensa adequada pelo seu erro. E meu irmão, não é eu que estou falando, veja bem, não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Por isso que é importante nós lermos a palavra de Deus. Porque contra a palavra de Deus não existe você querer discordar. Eu discordo da sua fala, mas não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Agora, se você me disser que não acredita na palavra de Deus, beleza. Mas se você disser, eu creio sim na palavra, eu sou um cristão, eu sou uma cristã, então leia a palavra de Deus, porque ela vai te direcionar o que é certo diante de Deus e o que não é. Amém? Então, é algo muito forte isso aqui. É algo aí que é um tabu. Muitas pessoas ficam, questionando e é muito se falado sobre isso. Então, aqui está dando uma resposta muito clara. Que Deus, porque o homem não foi agradecido, preferiu adorar, ser idólatra, preferiu adorar a criatura em vez do Criador, os entregou a um desejo sexual desenfreado uns pelos outros. Porque antes disso, Deus os controlava, era como que Deus tivesse colocado uma barreira de proteção para que eles não alcançassem esse lugar, esse limite. Então Deus, quando viu que eles não os queria, não os adorava, mudaram a sua verdade para uma mentira, o que Deus fez? Então faça o que está no seu coração imundo. E os deixou ir. E eles começaram a mudar o que era natural e transformaram, como diz aqui, para aquele que é contrário à natureza. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é uma espada que corta. Não tem como fugir dela. Ela é o que ela é. Amém? Então, leia a palavra de Deus, meu irmão, é importante. Ela é o que nos liberta. Continuando aqui, versículo 28. E como eles não importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem estas coisas que não convêm. Então, como eles não quiseram reter Deus, guardar Deus, reter Deus em seu conhecimento, como se eles não tivessem, porque eles não quiseram guardar Deus no seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada. A tudo que é ruim, Deus os entregou a uma mente que é ruim, que é depravada, que é desprezível, para fazerem essas coisas que não convêm. Agora ele vai falar o que é. Estando cheios de toda injustiça, fornicação, que é os atos sexuais fora do casamento, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, farfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade. 32, versículo 32, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os cometam tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas tem prazer naqueles que as fazem. Então, o que quer dizer o quê? Que por causa disso, como eles não quiseram reter o conhecimento de Deus em suas mentes, não quiseram manter Deus em suas vidas, em suas mentes, na sua vida, Deus os entregou a uma mente depravada, uma mente suja, imunda, desprezível. E isso os levou ao quê? A estar cheios de toda injustiça, fornicação, maldade e tatatã. Então, meu irmão, tudo isso aqui que nós acabamos de ler é consequência do primeiro pecado, do homem abandonar Deus, abandonar o Senhor, adorar a criatura em vez de adorar o Criador. Isso tudo é consequência da idolatria do homem, numa busca de trazer a divindade para o tamanho dele. Mesmo eles olhando para o homem, mesmo eles olhando as coisas criadas, porque muitos podem dizer, mas eu não tenho certeza se Deus existe. Isso que está dizendo aqui, que você tem como saber que existe um Deus sim. Ele mesmo sendo invisível, você vê
Você vê nas coisas que foram criadas que existe uma divindade, sim, que existe sim um criador de todas as coisas, que existe sim, de uma maneira ou outra, algo que o criou, algo que criou a humanidade. Então nós não somos ignorantes, não. De alguma forma nós sabemos que existe um Deus que fez todas as coisas. E nós vamos parar por aqui porque, meus irmãos, Romanos é isso. É uma leitura mais difícil, é uma leitura mais complexa, leva mais tempo pra gente fazer. O próximo, vamos ver se a gente acelera, amém? Mas eu vou parar por aqui no próximo vídeo, então nós vamos ler capítulo 2. Então, leia a palavra de Deus. Daqui, somente um capítulo, você já viu que é muita coisa. Que a palavra de Deus tem a resposta para todas as nossas perguntas. Só basta nós lermos ela. Amém? Então fique com Deus. Obrigada até aqui por ter você estado até aqui comigo. Curte, comente para que o YouTube entenda que esses vídeos são relevantes e leve eles para frente. Me ajude se inscrevendo, enviando para os seus amigos para que eles possam partilhar conosco aqui, em nome de Jesus. E continue conosco no próximo vídeo, em nome de Jesus. Leia a palavra de Deus. Fique com Deus e até lá!